A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 2, Jovens, que tem como título Ação de Graças pela Igreja de Coríntio. Neste trimestre, na lição de Jovens, nós estamos estudando a primeira epístola ou carta de Paulo aos Coríntios. E hoje estaremos comentando nesta podcast a lição de número 2, Ação de Graça pela Igreja de Coríntio. Então vamos lá, meus amados irmãos. O tópico primeiro da lição fala saudações de Paulo à Igreja de Coríntio. Então a saudação de Paulo, meu irmão, aos Coríntios, segue a forma comum que ele costumeiramente emprega nas suas outras cartas, porque ele divide em 3 partes, se os irmãos perceberem. Isso vai estar em 1 Coríntios, do capítulo 1 em diante, meu irmão. Embora o texto bíblico, ele coloca o capítulo 3, mas no conteúdo, no esboço da lição, se os irmãos perceberem, vai estar comentando o capítulo 1 de 1 Coríntios. Então vamos lá. Tem 3 partes. Primeiro, o apóstolo Paulo fala do remetente. Quem é o remetente? Ou seja, aquele que está enviando a carta. E é ele, Paulo. 1 Coríntios 1:1 fala Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então a primeira parte é o remetente. A segunda parte é o destinatário, que em 1 Coríntios está no capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, para com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E o terceiro versículo, Paulo vai falar da saudação, ele dá a saudação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, a saudação que o apóstolo Paulo costumeiramente usa em suas cartas são essas 3 partes. Primeiro, o remetente, ou seja, ele escreve quem está escrevendo, normalmente é ele, as cartas são do apóstolo Paulo, então ele fala do remetente, depois ele fala o destinatário, para quem está sendo escrita aquela carta, segundo e terceiro ele faz a saudação. Então, a primeira epístola, assim como as outras de Paulo, vocês vão perceber em seu primeiro capítulo das epístolas de Paulo, ele vai falar do remetente, o destinatário e a saudação. Além dele se identificar como autor, meu irmão, Paulo declara, está escrevendo como um apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus, meu irmão. Logo, Paulo é um apóstolo em virtude da chamada divina. Seu ministério aos Coríntios, meu irmão, não se desenvolvera por mero acaso, mas sim pela vontade de Deus. E Paulo faz questão de falar isso. Paulo, parênteses, ele coloca, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, Paulo aqui, meu irmão, ele está defendendo o seu apostolado. Por quê? Porque muitos dos que estavam em Corinto estavam duvidando e lançando dúvidas sobre os crentes em Coríntio. Mas Paulo que fundou a igreja de Coríntio, meu irmão. Então, nessa defesa de seu apostolado, ele faz questão de lhe falar para os coríntios: eu sou apóstolo, não pela vontade do homem, não pela escolha do homem, mas pela vontade de Deus. Era como Paulo estivesse dizendo: o Senhor Jesus Cristo apareceu a mim ressurreto no caminho de Damasco e separou-me para o seu apostolado, porque eu fui chamado apóstolo pela vontade de Deus, meu irmão. Vocês estão falando que eu não andei com Cristo, que eu não caminhei com Cristo, que eu não vi as obras de Cristo, e devido a isso eu não posso ser um apóstolo, mas eu não me fiz apóstolo, nem nenhum homem me fez apóstolo, mas eu fui feito apóstolo pela vontade de Deus, pela vontade divina. Então, meu irmão, nem todos os coríntios adotavam a atitude certa para com Paulo, como eu estou falando. E Paulo faz questão de lembrar, no início da epístola, que sua palavra veio para eles como palavra da parte de Jesus Cristo, meu irmão. E o interessante é que isso não era arrogância do apóstolo Paulo, meu irmão, não era. Mas era uma defesa contra aqueles que consideravam
considerando Pedro como apóstolo, não só Pedro, como os outros, por ter andado com Cristo, como eu falei, mas desprezavam Paulo, por não ter tido esse privilégio. Mas Paulo defende seu apostolado, mostrando que ele que fundou. Vocês são meus filhos, porque eu que levei o evangelho a vocês. Aí será que eu não sou apóstolo? Porque eu não caminhei com Cristo, não andei com Cristo? Mas o Cristo ressurreto me apareceu e separou-me, me elegeu como apóstolo dos gentios. Então eu sou feito apóstolo pela vontade divina. E Paulo reconhece isso e mostra isso para os seus leitores, para os seus ouvintes, meu irmão. Então, capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo vai fazer essa saudação à igreja de Deus que está em Coríntio. A igreja de Deus que está em Corinto. Então a palavra traduzida como igreja, meu irmão, nós conhecemos e falamos isso sempre, a eclésia. É formada de duas palavras, de fora, fora de, e kalés, chamar, ou seja, chamado para fora, ou seja, a igreja foi chamada para fora do mundo. É empregada com exatidão quando se aplica ao corpo de Cristo, meu irmão. Refere-se aos crentes, chamado das trevas e do mundo para formar uma assembleia que pertence a Deus e cuja cabeça é Cristo. Só em 1 Coríntios, irmão, essa palavra eclésia aparece 22 vezes. 22 vezes aparece essa palavra eclésia, ou seja, igreja, em 1 Coríntios. Escrevendo com muita cautela, Paulo começa a sua carta lembrando aos coríntios as bênçãos maravilhosas que eles têm em Cristo e faz uma lista das suas bênçãos espirituais. Primeiro, santificados em Cristo. Está no versículo 2 de 1 Coríntios. Santificados em Cristo. Isso está dentro da ação de graça, meu irmão. Está dentro da saudação de Paulo à igreja de Coríntio, que era uma saudação fraternal. Nós estamos dentro da lição. E Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Nós também vamos falar disso. Mas Paulo fala que eles são santificados em Cristo, isso é, separados por Deus para o seu povo santo. Observe como Paulo começa com cautela escrevendo essa carta aos coríntios, para depois começar a responder, a exortar sobre as indagações dos coríntios, sobre as formas errôneas que eles estavam vivendo, tanto em lidar com os irmãos, assim como a utilidade, o propósito dos dons espirituais. E Paulo começa falando com cautela. A igreja de Deus que está de Coríntio, aos santificados em Cristo. Paulo está mostrando que eles foram separados, meu irmão, para ser um povo santo. Eles estão unidos com Cristo mediante a fé. Deus os santificou, Deus que libertou do mundo impuro e os reconciliou consigo. E Paulo continua, meu irmão, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Os coríntios, meu irmão, tinham o privilégio de serem daqueles que oravam. Invocar o nome de Cristo, meu irmão, significa colocar nele a nossa confiança e nos dirigirmos a ele em oração e adoração. A oração é parte tão vital na vida do cristão do Novo Testamento que Paulo podia dizer que se tratava de um povo que invocava o nome do Senhor. E o versículo 3 ele começa: graça e paz. É a graça de Deus, agora Paulo está falando. A graça pode ser definida, meu irmão, como sendo o perdão imerecido que recebemos mediante Jesus Cristo, meu irmão. Porém, muitas vezes significa muito mais do que isso. Pode ser definido como sendo o desejo e o poder de fazermos a vontade de Deus, meu irmão. É a graça, é a paz que excede o que nós raciocinamos humanamente, meu irmão. Vai muito mais além. É uma graça essencialmente e primordialmente espiritual, é uma graça e paz, é uma paz interior. Não é ausência de lutas, porque lutas, tribulações, sofrimento todos passam, mas é nesses momentos que nós temos essa paz. Nós temos essa graça, essa paz que Cristo nos oferece. E Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios, porque ele fica grato pela conversão dos coríntios. É o que nós falamos aqui, meu irmão. E os coríntios são tão abençoados por Deus. E Paulo dá graças por isso, porque eles tinham praticamente todos os dons espirituais, meu irmão. Porém, faltava ali o amor. Portanto, meu irmão, sem esse conhecimento, não poderia edificá-los espiritualmente.
E Paulo vem mostrar isso. Quando ele começa a escrever nesse primeiro capítulo de Coríntios, ele começa a falar com os coríntios de forma cautelosa, mostrando que eles são santificados em Cristo, que eles invocam o nome do Senhor, que eles foram enriquecidos pela palavra, pelo testemunho de Cristo, meu irmão. E nenhum dom estava ali faltando. E Paulo fala de maneira amável, de maneira que eles venham a se sentir bem. Porque Paulo sabia aquela igreja que ele tinha fundado ali. Não é à toa que ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses com aqueles crentes. Eles conheciam muitos crentes ali de forma íntima, de forma a conversar no dia a dia. Quando ele permaneceu naquela igreja assim, quando ele fundou a igreja de Coríntio, meu irmão. E o apóstolo Paulo termina esta sua saudação mostrando a esperança da parte de Deus, que eles estavam esperando a volta de Cristo. Porque o dia de nosso Senhor Jesus Cristo estava próximo, meu irmão. E Paulo está falando isso para os coríntios. O dia está próximo. O dia de Cristo vem, meu irmão. Eu sei que vocês são crentes. Embora eu estou falando a vocês como carnais, que eu irei falar mais na frente. Mas Paulo sabia que eles estavam agindo de maneira dúbia, de maneira tola, porque estavam sendo ludibriados, meus irmãos, pelos falsos pregadores do evangelho, vamos falar assim, falsificadores do evangelho. E Paulo vem e exorta eles para que eles venham e reconheçam aonde estão errando para consertarem, porque o dia do Senhor está próximo, irmão, o qual Deus vai confirmar também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo está falando isto, meu irmão, aos coríntios. Ele chega de maneira afável, de maneira cautelosa, para mostrar que eles sim também são crentes em Cristo, que embora estejam fazendo coisas que não estejam em alento, andando conforme a vontade de Deus, mas eles fazem parte da igreja de Cristo. E essa expectativa é como está no versículo 9, que ele fala, fiel é Deus. Porque a palavra de Deus fala que mesmo que o homem venha a ser infiel para com ele, ele todavia é fiel para conosco, meu irmão. Nós muitas vezes somos infiel para com Cristo, infiel para com Deus, mas ele permanece fiel. E é isso que Paulo está falando para os coríntios. Vocês estão em erro, cometendo exageros, cometendo os pecados, andando na carne, mas vocês são infiéis. Mas Deus é fiel. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando para os Coríntios, meu irmão. E para encerrarmos, meu irmão, esse subsídio, essa nossa podcast de hoje, da lição de número 2, jovens, o terceiro tópico fala uma igreja marcada pelos dons. Nós já falamos sobre isto em lições anteriores e o autor aqui desta lição também vai comentar um pouco sobre os dons espirituais, que a igreja de Corinto era um dom que não faltava nenhum dom lhe faltava, como fala o apóstolo Paulo. Porém, eles estavam utilizando os dons espirituais de maneira exacerbada, ou seja, de maneira errônea, de maneira que o propósito que era para ser usado estava sendo deturpado. E o apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, vem a tentar, e talvez até tenha conseguido, a mitigar esses erros, esses exageros que a igreja de Coríntios possuía, porque era a igreja que possuía todos os dons. Aí vem aquela pergunta, como é que pode uma igreja que Paulo chama de carnal e possuir todos os dons espirituais? Mas é por isso, meu irmão, que o dom é um presente, é uma dádiva imerecido. O ser humano não merecia, mas Deus concede. É pela misericórdia de Deus, pela bondade, pela graça de Deus, não por merecimento. Porque se fosse por merecimento, Deus não tinha concedido dons aos homens, mas Deus deu dons aos homens para que sua obra seja dinâmica, para que o poder venha se aperfeiçoar. Através dos dons espirituais, a manifestação venha acontecer e que o evangelho seja pregado de maneira ousada aos crentes na terra. Os dons espirituais não definem nossa espiritualidade. Óbvio que não. Nós já falamos anteriormente, como estamos falando novamente agora, recapitulando o que acabamos de falar. O dom espiritual não mostra quem é mais santo e quem não é. O dom espiritual não mensura a espiritualidade de ninguém.
nem tampouco elitiza um crente do outro ou não, mas é segundo a graça de Deus. E para o que for útil. Então, meu irmão, nós temos que acabar com essa historinha que o dom espiritual deixa aquela pessoa elitizada, vamos falar que aquele crente é mais espiritual do que o outro, porque ele possui o dom espiritual. E nós vemos isso que não funciona, porque a igreja de Corinto era a igreja carnal, que muitas vezes não fazia conforme a vontade de Deus, cometia pecados, erros graves, mas era uma igreja que tinha dons espirituais. Então é por isso, porque os dons espirituais não mensuram a espiritualidade de ninguém, nem a santidade de ninguém. Mas eu consigo ver uma pessoa, se ela é cristã, se ela é crente ou não, através dos seus frutos. Pela árvore conheceis o seu fruto. Então é pelo fruto, meu irmão, que se conhece o verdadeiro crente, o crente que anda conforme a vontade de Deus. E os dons espirituais são para isso, para o quê? Para capacitar para o serviço, conforme fala 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, segundo a multiforme graça de Deus, ou seja, o dom espiritual é para o serviço, é para ser utilizado para o outro. O único dom espiritual que é utilizado para edificação de si mesmo é o dom de falar em línguas. E mesmo assim, aquele que fala em línguas, se tiver um intérprete, ou que ele mesmo interprete, o dom está sendo em benefício da igreja, ou seja, para edificação, porque este é o propósito primordial, majoritariamente, dos dons espirituais, é edificação do corpo de Cristo, e quem faz parte do corpo de Cristo é a igreja é o corpo de Cristo. Então, irmãos, os dons espirituais são para o serviço, para a edificação da igreja. Então, é isto que nós tínhamos para comentar nesta podcast de hoje, ao qual nós estaremos agora dando início a esse estudo neste trimestre da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos comentando alguns tópicos, alguns pontos e fornecemos subsídio extra para os irmãos que assim nos acompanham no nosso canal EBD Fácil e Motivador, um canal que foi criado para trazer crescimento espiritual e também conhecimento da parte de Deus para os irmãos. Continue orando pelo canal, por nós, e que assim o Senhor Jesus abençoe a todos aqueles que estejam nos ouvindo e nos acompanhando. Não se esqueça de compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora.